Meu namorado ficou furioso comigo por eu sempre levar presentes aos pais dele e me disse para parar de impor minha cultura. Mas o que descobri depois me deixou em choque e tudo acabou saindo completamente ao contrário do que ele esperava. Embora eu seja americana, meus pais são imigrantes, então cresci com uma educação cultural diferente da maioria. Desde pequena me ensinaram uma regra simples: sempre levar um pequeno presente quando se visita a casa de alguém, não importa se é família, amigos ou até alguém que você conhece pouco, levar algo é um gesto de respeito. Meu namorado e eu estamos juntos há quase 4 anos. Como ambos trabalhamos de casa, ele sugeriu que jantássemos com os pais dele uma vez por semana, já que, por motivos óbvios, ele não os via com frequência. Eu adoro os pais dele, então aceitei. Toda semana eu levava algo pequeno como forma de agradecimento pelo convite, uma garrafa de vinho, a sobremesa favorita deles, flores, sempre pagava do meu bolso e eles sempre me agradeciam. Isso durou vários meses e nada parecia fora do comum até ontem. Estávamos nos preparando para ir jantar e eu havia comprado um lindo vaso com narcisos, tive sorte de encontrá-los floridos porque sabia que a mãe dele adorava. Mas, de repente, meu namorado ficou furioso e perguntou por que eu continuava levando presentes toda semana, como se os pais dele fossem uma instituição de caridade. Fiquei em choque. Perguntei o que havia de errado, expliquei que era um costume da minha cultura e que eu fazia isso até com os amigos dele desde o início do nosso relacionamento. Mas ele ficou ainda mais bravo e gritou que eu estava tentando impor minha cultura aos outros e que isso era estranho vindo de alguém branca. Naquele momento, perdi totalmente a vontade de sair com ele. Deixei as flores ali, saí para caminhar e ele foi sozinho ao jantar. Quando voltou, ainda trazia as flores nas mãos. Disse que sentia muito, mas que os pais estavam muito incomodados comigo por eu levar presentes o tempo todo, como se eu os tratasse como pessoas incapazes de se sustentar. Mais tarde, recebi uma mensagem do pai dele pedindo para que eu não voltasse mais aos jantares. Desde então, meu namorado está me ignorando completamente e disse que só voltará a falar comigo quando eu pedir desculpas aos pais dele, mas sinceramente não achava que tinha feito nada de errado ao tentar ser gentil. Cansada da situação, disse a ele que estava farta de suas desculpas e queria pessoalmente conversar com os pais para esclarecer tudo. Dirigi até a casa deles com as mãos tremendo no volante. Tinha ensaiado 1000 vezes o que diria, mas ao chegar à porta as palavras simplesmente sumiram da minha cabeça. Toquei a campainha. A senhora Ramírez abriu a porta com uma expressão de surpresa genuína. Helena. Que surpresa te ver por aqui. Entre. Entrei na sala, que eu conhecia bem. O senhor Ramírez estava sentado em sua poltrona favorita, lendo o jornal. Ao me ver, colocou-o de lado. Helena, minha filha, quanto tempo sem te ver. Sentei-me no sofá, sentindo um nó no estômago. Preciso conversar com vocês, disse. É sobre os presentes que tenho trazido todas as semanas. A senhora Ramírez se sentou ao meu lado e segurou minha mão com carinho. Os presentes, querida, sempre os adoramos. Seus gestos são muito atenciosos. Mas Marcos me disse que vocês estavam incomodados, que se sentiam ofendidos, como se eu os tratasse como uma obra de caridade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eles trocaram olhares confusos. Marcos disse isso? Perguntou o senhor Ramírez, incrédulo. Helena, nunca falamos nada parecido. Pelo contrário, sempre comentamos como você é educada e gentil. Inclusive guardamos todos os bilhetinhos que você nos deixa. A senhora Ramírez se levantou, foi até um armário e voltou com uma caixinha. Veja, estão todos aqui. Quando ela abriu a caixa, meu coração quase parou, só havia bilhetes dos 2 primeiros meses. Mas eu levei algo toda semana durante quase 1 ano, respondi atonita. Vinhos, sobremesas, flores. Flores? Repetiu a senhora Ramírez, surpresa. Não recebemos flores suas há meses. A última vez foi quando trouxe narcisos. Eu até comentei com Marcos o quanto gostava delas, esperando que talvez você lembrasse no meu aniversário. Minha respiração acelerou. Eu comprei narcisos ontem, entreguei ao Marcos antes de sair de casa. O senhor Ramírez franziu o senho. Helena, preciso que me diga exatamente o que tem levado nas últimas semanas. Contei tudo, o vinho francês, os macarrões importados, o azeite premium, as orquídeas, os chocolates belgas. A cada item, o semblante deles ficava mais sério. Nada disso chegou aqui, disse o senhor Ramírez, tenso. Como assim? Perguntei, já sentindo o chão sumir. Eu entreguei tudo a Marcos pessoalmente e ele sempre dizia que vocês agradeciam muito. A senhora Ramírez levou a mão à boca, chorando. Meu Deus, Helena, quanto dinheiro você gastou com esses presentes? Fiz um cálculo mental rápido. Uns 300 ou 400 dólares por mês, talvez, gosto de comprar coisas boas para vocês. 400 por mês, repetiu o senhor Ramírez, espantado. Isso dá quase 5.000 dólares em 1 ano. Meu coração disparou. Então, onde está tudo isso? Perguntei, já temendo a resposta. O senhor Ramírez pegou o celular e começou a procurar algo. Depois de alguns minutos, virou a tela para mim. Este é o vinho que você comprou na semana passada? Era uma publicação em um grupo local de vendas no Facebook. O mesmo vinho francês, sendo vendido por 100 dólares. O vendedor, Marcos Ramírez. Meu estômago virou. Sim, é o mesmo. Ele continuou procurando e mostrou outras postagens, o azeite, os chocolates, até as orquídeas. Tudo estava ali, à venda.
Meu próprio filho, disse o Sr. Ramírez, com a voz tremendo, tem vendido os presentes que você comprava com tanto carinho. A Sra. Ramírez chorava silenciosamente. Eu a abracei, sentindo o mundo desmoronar. Há mais, disse o Sr. Ramírez, agora com o rosto pálido. Veja a data desta publicação das orquídeas. Olhei a tela. Ele havia colocado o anúncio no mesmo dia em que comprei as flores. Helena, preciso te perguntar algo. Marcos te pediu dinheiro emprestado recentemente? Não diretamente, mas há alguns meses pediu para eu pagar mais do aluguel porque disse que estava ganhando menos. Agora eu pago 70% das despesas. 70%, exclamou a Sra. Ramírez, horrorizada. Mas vocês dois trabalham de casa, por que você pagaria mais? Ele disse que era temporário, que assim que os projetos melhorassem dividiríamos igualmente de novo. O Sr. Ramírez suspirou, a mandíbula tensa. Esse rapaz, e sabe o que mais me preocupa? O quê? Perguntei. Há 2 meses ele me perguntou quanto valia esta casa. Disse que era só curiosidade, que estava pesquisando sobre imóveis. Essa casa é de vocês? Perguntei. Sim, compramos há 30 anos, está totalmente quitada, explicou ela. Meu coração apertou. Porque o apartamento onde moro com ele está só no nome dele. Ele disse que era mais fácil assim e que depois colocaria o meu, mas nunca colocou. O Sr. Ramírez levantou-se bruscamente. Preciso verificar uma coisa. Fique aqui com minha esposa. Ele saiu para o escritório e voltou alguns minutos depois, pálido, segurando uma pasta. Helena, o Marcos tem acesso às suas informações financeiras? Número de conta, cartões? Sim, nós moramos juntos, confiamos um no outro. Por quê? Ele abriu a pasta e respondeu com a voz trêmula. Porque há 3 meses, o Marcos veio me pedir um empréstimo de $5.000. Disse que era para um investimento conjunto comigo, que eu estava empolgada com a ideia, mas que precisávamos do capital inicial. Meu sangue gelou. Eu nunca falei com ele sobre nenhum investimento. O Sr. Ramírez então contou que havia se recusado a emprestar o dinheiro, dizendo que, se o filho precisava, deveria trabalhar mais, como ele mesmo sempre fez. Disse que Marcos ficou furioso e nunca mais tocou no assunto. Em seguida, ele me olhou nos olhos e disse que eu precisava verificar minhas contas bancárias imediatamente. Com as mãos trêmulas, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Primeiro olhei a conta poupança, o saldo estava certo. Depois, a conta corrente. Não pode ser, murmurei. A Sra. Ramírez se aproximou e perguntou o que havia acontecido. Eu mal conseguia respirar. Havia saques que eu não reconhecia, pequenos, de $50 ou $100, mas constantes, nos últimos 6 meses. Continuei rolando a tela, o horror crescendo a cada linha. Somavam quase 3.000. O Sr. Ramírez pegou o celular e analisou os detalhes. Disse que as datas coincidiam sempre com o dia em que eu recebia o salário. Alguém que sabe exatamente quando você paga, comentou. A sala pareceu girar. Marcos tinha minha senha. Eu a havia dado quando fiquei doente no ano passado e precisei que ele pagasse algumas contas por mim. O Sr. Ramírez ficou em silêncio por um momento, até que sua voz saiu carregada de raiva contida. Esse filho meu, esse miserável ladrão. Tentei defendê-lo, dizendo para não falar assim, mas minha voz já não tinha convicção. Não, Helena, disse ele com firmeza. Um homem que rouba da própria parceira que vende os presentes que ela compra com amor para os pais dele. Que mente e manipula, esse homem não merece ser defendido nem mesmo por você. A Sra. Ramírez me abraçou enquanto eu chorava. O que eu vou fazer? Perguntei, desesperada. Moro com ele há 4 anos. Minha vida inteira está entrelaçada à dele. O Sr. Ramírez respondeu com firmeza que o primeiro passo era o mais importante. Eu precisava mudar todas as minhas senhas imediatamente, conta bancária, cartão de crédito, e-mail, tudo. Mas se eu fizer isso, ele vai perceber que descobri alguma coisa, respondi. Ótimo. Que ele saiba, disse-lhe sem hesitar. Em seguida, ajoelhou-se diante de mim. Helena, minha esposa e eu te amamos como uma filha desde o dia em que Marcos te apresentou. Você é trabalhadora, gentil, respeitosa. Sempre te admiramos. E justamente por isso não vamos ficar de braços cruzados enquanto nosso filho destrói a sua vida. Perguntei o que eu deveria fazer e ele explicou que, por enquanto, eu deveria mudar as senhas, voltar para casa e agir normalmente, sem mencionar o que havia descoberto. Disse também que investigaria mais a fundo, pois tinha contatos que poderiam ajudar. Investigar o quê? Perguntei, e ele trocou um olhar grave com a esposa antes de responder. Helena, um homem não rouba quase $8.000 da própria parceira sem motivo. Precisamos saber para que ele está usando esse dinheiro e algo me diz que não vamos gostar quando descobrirmos. Voltei ao apartamento 3 horas depois. Marcos estava na sala, jogando videogame como se nada tivesse acontecido. Perguntou onde eu estava e respondi apenas que precisava caminhar e pensar. Sentei no sofá e o observei por alguns segundos. Disse que ele tinha razão, que eu deveria me desculpar com os pais dele. Ele pausou o jogo, surpreso, e perguntou se eu estava falando sério. Confirmei. Disse que havia sido insistente demais com os presentes e não considerei que isso poderia deixá-los desconfortáveis. Vi seus ombros relaxarem e um sorriso satisfeito surgir em seu rosto. Fico feliz que entenda. Meus pais são orgulhosos, sabe? Não gostam de parecer que precisam de caridade.
Cada palavra que eu dizia era uma mentira. Precisei morder a língua para não confrontá-lo ali mesmo. Perguntei se ele iria comigo quando eu fosse pedir desculpas, e ele disse que sim, que poderíamos ir no fim de semana. Logo depois, voltou a jogar e pediu que eu transferisse minha parte do aluguel, dizendo que o proprietário estava cobrando. Pensei que já tivéssemos pago este mês, respondi. Ele insistiu que ainda faltava, mas eu sabia que era mentira, tinha pago uma semana antes e ainda guardava o comprovante no e-mail. Apenas concordei e disse que transferiria depois. Fui para o quarto, fechei a porta e abri o notebook. A primeira coisa que fiz foi mudar todas as minhas senhas, conta bancária, cartões, e-mail, tudo. Depois, liguei para o banco e reportei os saques não autorizados. O processo demorou quase 1 hora. O atendente confirmou que alguém com acesso havia feito retiradas regulares durante 6 meses e garantiu que haveria uma investigação e reembolso se fosse comprovada a fraude. Quando desliguei, comecei a pesquisar. Se Marcos vendia meus presentes no Facebook, o que mais estaria vendendo? Abri o perfil dele e encontrei anúncios em vários grupos de compra e venda. E não eram só os meus presentes, ele também havia vendido minhas próprias coisas, minha câmera fotográfica, que eu achava ter perdido há 2 meses, meu tablet que ele disse ter caído e quebrado, até as joias que minha avó me deixou. Minhas mãos tremiam enquanto eu continuava procurando, até que encontrei algo que me gelou o sangue, uma conta bancária que eu não conhecia. Estava em nome de Marcos, mas ele já havia feito login no meu computador uma vez, e o navegador tinha salvado a senha. Entrei. Havia quase $15.000. Depósitos constantes durante o último ano, alguns claramente vindos das vendas no Facebook, outros com os mesmos valores que ele havia tirado da minha conta. Mas havia mais, transferências para outra conta. O nome do destinatário era Melissa Cordeiro. Quem era Melissa Cordeiro? Procurei o nome no Facebook. Havia várias, mas uma delas tinha fotos com Marcos, fotos recentes, em restaurantes caros, na praia, em um hotel. Abri o perfil completo. Ela era linda, com o cabelo longo e cacheado. Na descrição, lia-se, consultora financeira independente. Olhei as fotos com mais atenção e, em uma publicada há 2 semanas, eles brindavam com champanhe. E ela usava um colar que reconheci imediatamente. Era meu, um presente da minha mãe na minha formatura. Guardei capturas de tela de tudo, as fotos, as conversas de venda, os extratos bancários, cada detalhe. Então percebi algo nas mensagens do próprio Marcos. Ele havia deixado o Facebook aberto no meu computador. Abri a conversa dele com Melissa. Lá estavam mensagens que me deixaram sem ar. Já estou quase com o valor da entrada da casa. Faltam só 2.000. Tem certeza de que ela não desconfia de nada? Helena é muito ingênua. Confia completamente em mim. E seus pais? Estão sob controle. Disse a eles que Helena não quer mais vê-los. Fiquei paralisada. Segundo a investigação, eles tinham passagens compradas para daqui a 3 semanas. Iriam para o México. México. A Melissa tinha família lá. O plano era vender o apartamento onde eu morava com o Marcos, juntar todo o dinheiro e ir embora. Me deixariam sem teto, sem poupança, sem nada. Fiquei olhando os papéis sem conseguir processar o que via. 4 anos da minha vida. 4 anos acreditando que estávamos construindo um futuro juntos. Perguntei quanto dinheiro eles haviam juntado no total e o Sr. Ramírez com expressão sombria respondeu que entre o que ele me roubou, o que vendeu das minhas coisas e o que obteve em pequenas fraudes contra outras pessoas o valor total chegava a $15.000. 15.000? Não tudo dele, mas a maior parte sim. Helena, tem mais uma coisa que você precisa saber, disse-ele com voz pesada. O que mais pode existir? Perguntei, já sem forças. O apartamento onde você mora. O Marcos colocou à venda há 1 semana, abaixo do preço de mercado, para vender rápido. Senti como se tivesse levado um soco. Mas eu moro lá. Pago 70% de tudo. O Sr. Ramírez abaixou a cabeça. Legalmente você não tem nenhum direito. Está só no nome dele. Ele pode te expulsar quando quiser. Fiquei andando de um lado para o outro, incrédula, a mente em colapso. Não posso acreditar que fui tão tola. Confiei nele completamente. A senhora Ramírez segurou minhas mãos e respondeu com firmeza, você não é tola. Você é uma pessoa boa que amava e confiava. Ele é um monstro, não você. Respirei fundo, tentando conter as lágrimas. Precisamos de um plano, disse, com a voz trêmula mas decidida. Não posso deixar que ele saia impune. O senhor Ramírez assentiu. Já tenho um. Mas você precisa ser corajosa e continuar agindo normalmente por mais alguns dias. O que você propõe? Perguntei. Primeiro, vamos documentar tudo legalmente. Meu amigo investigador está preparando um relatório completo. Segundo, vamos contatar as outras vítimas da Melissa. Se todas testemunharem, poderemos apresentar um caso criminal sólido. E o que eu faço nesse meio tempo? Continue morando com Marcos e haja normalmente. Mas vá tirando suas coisas de valor aos poucos, documentos, joias que restaram, qualquer coisa que não possa ser substituída. A senhora Ramírez se levantou e apontou para uma caixa. Pode colocar tudo aqui. Guardaremos no quarto de cima. Também precisa abrir uma conta bancária nova, em outro banco. Transfira seu salário para lá. Não deixe mais um centavo em contas que ele possa rastrear.
Se ele perguntar por que você mudou as senhas, diga que foi o banco que solicitou por segurança. É uma desculpa comum. Ele não vai suspeitar se você parecer tranquila. Assenti, sentindo a tristeza se transformar em determinação. Quanto tempo temos? Perguntei. 3 semanas até o voo, respondeu ele. Mas provavelmente ele vai tentar vender o apartamento antes. Precisamos agir no máximo em 2 semanas. O que vai acontecer com ele? Perguntei por fim. O Sr. Ramírez me olhou diretamente nos olhos. Helena, meu filho vai pagar pelo que fez. Ele te roubou, tentou me enganar e planejava te deixar na rua. Isso não ficará impune. Mas é seu filho, sussurrei. Ele respirou fundo, com um olhar firme. Um filho que mente e rouba a mulher que ama não merece ser chamado de meu filho. Criamos alguém melhor do que isso. O que ele se tornou é responsabilidade dele. A senhora Ramírez chorava em silêncio. Abracei-a, sentindo o coração apertado. Sinto muito, disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto por ele ter sido assim com você. Você é uma boa mulher, merece muito mais. Ficamos assim por um momento, 3 pessoas unidas pela dor provocada por um homem. Está bem, disse por fim, secando as lágrimas. Vamos fazer o plano, mas quero que o Marcos não apenas perca o dinheiro, quero que perca tudo. O Sr. Ramírez sorriu, uma expressão sem alegria, porém determinada. É exatamente isso que vai acontecer. Passamos as 2 horas seguintes planejando cada detalhe. O Sr. Ramírez entraria em contato com as outras vítimas da Melissa. A senhora Ramírez me ajudaria a tirar minhas coisas discretamente e eu continuaria reunindo evidências. Mais uma coisa, disse o Sr. Ramírez antes de eu ir embora. Grave tudo. Cada conversa suspeita, cada mentira, tudo. Seu telefone tem gravador, use-o. É legal neste estado. Só uma pessoa na conversa precisa saber que está sendo gravada, e essa pessoa é você. Voltei ao apartamento ao meio-dia. Marcos estava em uma videochamada. Ouvi trechos antes de ele perceber que eu havia chegado. Só mais 2 semanas, amor. Aí estaremos juntos para sempre. Era Melissa. Peguei meu telefone e comecei a gravar. Marcos me viu e encerrou a chamada rapidamente. Chegou cedo. A reunião foi mais curta do que esperava, disse ele. Com quem você falava? Com um cliente. Nada importante. Ah, tá. Quer que eu peça comida? Sim, pede comida chinesa. Enquanto fazia o pedido, pensei em como era fácil para ele mentir. 4 anos de mentiras eu nunca tinha desconfiado de nada. Agora eu sabia a verdade. E em 2 semanas ele descobriria que subestimar Helena Vega foi o maior erro da vida dele. Os 10 dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Cada manhã eu acordava ao lado do homem que planejava me destruir. Cada noite eu jantava com alguém que me roubava enquanto sorria. Mesmo assim, segui o plano à risca. Pouco a pouco fui tirando minhas coisas do apartamento, documentos importantes no bolso. Todas as manhãs, joias nos bolsos do meu casaco, fotos de família escondidas entre pastas de trabalho. Marcos nunca percebeu nada. Abri uma conta nova em outro banco e redirecionei meu salário. Quando Marcos perguntou pelo dinheiro do aluguel, disse que houve um atraso no depósito da minha empresa. Ele acreditou. O Sr. Ramírez agia rápido. Contatou as 3 mulheres que Melissa havia enganado antes. Todas aceitaram testemunhar. Uma delas, Patrícia, até viajou de outro estado para se reunir conosco. Melissa me tirou tudo, disse Patrícia na sala dos Ramírez. Meu marido e eu éramos casados há 20 anos. Ela o convenceu de que eu era chata, de que ele merecia algo melhor. Ela o ensinou a me roubar, como fez com vocês. Quanto você perdeu? Perguntei. $5.000. E minha casa? Meu marido vendeu nossa casa e foi embora com ela para Costa Rica. Quando o dinheiro acabou, Melissa o deixou lá. Ele tentou voltar, mas eu já havia seguido em frente. Sinto muito. Não sinta. Foi o melhor que me aconteceu. Aquele homem não merecia o meu tempo. Patrícia me olhou direto nos olhos. E o seu também não merece o seu tempo. O Sr. Ramírez colocou mais documentos sobre a mesa. Com o depoimento da Patrícia e das outras 2 mulheres, temos um caso sólido contra a Melissa, mas precisamos de mais provas contra o Marcos. Eu tenho as gravações, disse eu, tirando o telefone. Nos últimos dias gravei ele mentindo sobre onde estava, conversando com a Melissa sobre os planos, até contando o dinheiro que tem escondido. Perfeito, disse o Sr. Ramírez. Meu amigo advogado diz que com isso podemos apresentar acusações criminais por fraude e roubo. A senhora Ramírez entrou com café. Parecia mais magra, mais cansada. Tudo aquilo a afetava profundamente. Como você está? Perguntei. Envergonhada, furiosa, triste, ela se sentou. Ainda me pergunto onde falhamos como pais. Vocês não falharam, disse firmemente. Marcos tomou as próprias decisões. Escolheu o caminho mais fácil. Escolheu roubar em vez de trabalhar. Helena tem razão, acrescentou Patrícia. Meu ex também tinha bons pais. Não é culpa de vocês. O Sr. Ramírez olhou o relógio. Helena, precisamos falar sobre o dia da confrontação. Temos que fazer isso antes que vendam o apartamento. Um comprador vem ver o imóvel depois de amanhã.
Marcos pensa que estarei em uma conferência de trabalho nesse dia, disse eu. Perfeito, então agimos nesse dia. Como? Perguntei. O Sr. Ramírez sorriu, uma expressão gentil. Vamos organizar uma pequena reunião. Você, Marcos, Melissa, nós, Patrícia e as outras vítimas, e um policial. Um oficial, meu amigo Jorge, é detetive e tem acompanhado o caso. Diz que há elementos suficientes para prender a Melissa imediatamente. E se o Marcos tentou falsificar sua assinatura para o empréstimo, ele também pode ser preso. Senti um arrepio. Eles vão prendê-lo? A senhora Ramírez segurou minha mão. Helena, eu sei que você o amou, mas o que ele fez é crime. Ele merece as consequências. Ela tinha razão, mas doía. E o dinheiro? Perguntei. Se apresentarmos as acusações corretamente, o juiz pode ordenar a restituição. Eventualmente, devolvem o que ele roubou. Quanto ao apartamento, é complicado. Legalmente é dele. Mas meu advogado diz que podemos lutar. Você tem comprovantes de que pagou metade de tudo durante 4 anos. Um juiz pode considerar isso como uma sociedade. Quanto tempo isso levaria? 1 mês? Perguntei. Talvez 1 ano, disse o Sr. Ramírez. Mas, Helena, não vamos deixá-la na rua. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Lágrimas rolaram pelas minhas bochechas. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, disse a Sra. Ramírez. Você é família, mais família do que o nosso próprio filho neste momento. Naquela noite voltei ao apartamento. Marcos estava embalando algumas coisas em caixas. O que você está fazendo? Perguntei, fingindo curiosidade enquanto arrumava. Está tudo muito bagunçado. Mentira. Ele estava se preparando para ir embora. Precisa de ajuda? Ofereci. Não, já quase terminei. Ele me deu beijão na bochecha. Como foi seu dia? Bem, muito trabalho. Aliás, depois de amanhã vem o inspetor verificar o apartamento. Algo do condomínio, manutenção geral. Você precisa sair cedo nesse dia. Perfeito. Eu realmente teria essa conferência de trabalho. Não era inspetor, era o comprador, e eu estaria lá para arruinar a venda. Na manhã seguinte, enquanto Marcos dormia, revisei o celular dele. Havia uma mensagem da Melissa. Já vendeu o apartamento? O comprador vem amanhã. Pagamento em dinheiro. Preço cheio. Tudo certo. Excelente. Em 4 dias estaremos na praia, amor. Mal posso esperar para estar longe de Helena. Já estou cansado de fingir que me importo. Em breve será só uma lembrança ruim, uma idiota que nos deixou mais ricos. Tirei capturas de tela de tudo. Minha mão tremia, não de tristeza, mas de raiva pura. 4 anos. 4 anos me dizendo que me amava. Tudo era mentira. Voltei para a cama e fechei os olhos. Amanhã tudo mudaria. No dia seguinte, saí do apartamento às 8 da manhã como de costume, mas em vez de ir a tal conferência, dirigi até a casa dos Ramírez. O detetive Jorge já estava lá, assim como Patrícia e as outras 2 vítimas, Carmen e Lúcia, o advogado, o Sr. Ramírez e sua esposa. Estão todos prontos? Perguntou Jorge. Todos assentimos. Helena, preciso que entenda uma coisa, disse Jorge. Depois que fizermos isto, não tem volta. O Marcos será preso. A Melissa também vai a julgamento. Está certa de que quer seguir? Pensei em todas as mentiras, no meu dinheiro roubado, nas minhas coisas vendidas, no plano de me deixar sem teto. Completamente certa. Então vamos. Subimos em 3 carros diferentes. O plano era chegar ao apartamento às 10, justamente quando o comprador faria a inspeção final. Enquanto íamos, o Sr. Ramírez me ligou. Helena, aconteça o que acontecer hoje. Quero que saiba que estamos orgulhosos de você. Você está sendo mais forte do que muitas pessoas seriam. Obrigado por tudo. Você é nossa filha agora. Não esqueça. Chegamos ao prédio às 10 em ponto. Entramos no elevador juntos. Eu ouvia meu coração batendo. Toquei a porta do meu próprio apartamento. Marcos abriu com um sorriso que congelou ao me ver. Helena, o que faz aqui? Disse ele. Você ia estar em uma conferência. Empurrei-o suavemente e entramos todos. Mentira. Como tudo que você me disse no último ano. Vi seu rosto empalidecer ao ver o detetive, o Sr. Ramírez e todos entrando. Então ele viu a Melissa, sentada no sofá com o suposto comprador. O jogo tinha acabado. Marcos tentou fechar a porta, mas o detetive Jorge a bloqueou com o pé. Não tão rápido, disse ele. Melissa levantou-se do sofá, os olhos movendo-se nervosamente entre nós. O suposto comprador era, na verdade, outro detetive. O que está acontecendo aqui? Perguntou Marcos, a voz tremendo. Sente-se, disse eu, não era um pedido. Todos precisamos conversar, Helena, isso é ridículo. Tenho uma reunião importante com um comprador para vender meu apartamento, protestou ele. Peguei meu telefone e toquei a gravação da conversa dele com a Melissa. Em 4 dias estaremos na praia, amor. O rosto dele ficou branco. O Sr. Ramírez deu um passo à frente. Sente-se, Marcos.
Algo na voz do pai fez Marcos obedecer. Ele sentou-se no sofá, afastando-se de Melissa. Ela tentou pegar sua mão, mas ele a evitou. Vamos começar com os fatos, disse o detetive Jorge, abrindo uma pasta. Marcos Ramírez, durante o último ano você roubou sistematicamente da sua parceira, Helena Veiga, um total de $8,200 em saques não autorizados. Temos os extratos bancários. Também temos sua confissão gravada, em que você admite retirar o dinheiro. Jorge continuou, além disso, você vendeu bens pessoais da senhorita Veiga num valor estimado de $1,400, câmera, joias, eletrônicos. Marcos me olhou com raiva. Você me espionou. Documentei seus crimes, respondi. Isso é diferente, corrigiu ele. Patrícia levantou-se. Também quero dar meu depoimento. Melissa Cordeiro, você e meu ex-marido me roubaram $35,000 há 2 anos. Melissa finalmente falou, não sei do que você está falando. Nunca a vi na vida. Não, disse Patrícia, mostrando fotos. Aqui está você com meu marido na Costa Rica. Aqui está o contrato da casa que venderam. Sua assinatura aparece. Carmen e Lúcia também se levantaram, cada uma com suas histórias e provas. Melissa tinha usado o mesmo método 3 vezes antes. Seduzir homens em relacionamentos estáveis, ensinar a roubar, ficar com metade do dinheiro e desaparecer. Isso é uma armadilha, disse Melissa, tentando ir até a porta. Outro detetive a bloqueou. Melissa Cordeiro, você está presa por fraude e roubo, anunciou Jorge, tirando as algemas. Espera, não fui só eu. Ele fez tudo, gritou Melissa, apontando para Marcos. Ele roubou o dinheiro. Ele vendeu as coisas. Eu só aconselhei. Mentira, retrucou Patrícia. Marcos levantou-se de um salto. Você planejou tudo. Você me disse como fazer. Tenho provas do contrário, disse Melissa rapidamente, mostrando mensagens. Tenho todas as nossas conversas onde você propõe cada roubo, cada mentira. Os dois se destruíam mutuamente, cada um tentando salvar a própria pele. O senhor Ramírez aproximou-se do filho. Marcos, você tentou falsificar minha assinatura para obter um empréstimo usando minha casa como garantia. Pai, não me chame de pai, reagiu ele. Um filho não faz isso com o próprio pai. Um filho não faz isso com uma mulher que o amou por 4 anos. A senhora Ramírez chorava em silêncio. Aproximei-me e a abracei. Desculpa, mãe, disse Marcos. Tudo saiu do controle. Eu não queria. Não queria o quê? Interrompeu a mãe, com voz cortante. Não queria roubar? Não queria mentir? Não queria ir ao México com aquela mulher e nos abandonar? Eu tinha dívidas. Precisava do dinheiro. Tentou se justificar. Jorge consultou as anotações e confirmou. Dívidas de jogo. $50,000 com um agiota. Por isso você precisava tanto do dinheiro. Aquilo era novidade. Todos nós nos viramos para Marcos. Você apostava? Perguntei. Só um pouco, mas depois perdi muito e o agiota me ameaçou. Precisava pagar rápido. Então você me roubou, vendeu minhas coisas, planejou roubar a casa dos seus pais. Minha voz estava calma, mas por dentro eu senti o fogo queimando. Tudo isso para pagar suas dívidas de jogo e comprar uma casa com ela, acrescentou Patrícia, apontando para Melissa. Nem tudo foi por causa das dívidas, tentou dizer Melissa, mas Jorge já estava algemando-a. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Não podem me prender. Eu não fiz nada ilegal, só dei conselhos. Conspiração para cometer fraude. Isso é ilegal, disse o outro detetive, levando-a até a porta. Marcos tentou se levantar. Eu também vou ser preso? Ainda não, respondeu Jorge. Mas o promotor vai analisar o caso. Com todas essas provas, é muito provável que apresentem acusações. Pai, me ajuda, por favor, implorou Marcos. O senhor Ramírez olhou com uma mistura de tristeza e desprezo. Não. Você não é mais minha responsabilidade. É um adulto que tomou decisões de adulto. Agora enfrente as consequências de adulto. Mas eu sou seu filho. Um filho honra os pais. Um filho não mente, não rouba, não destrói. Você não é meu filho. Não até consertar toda essa bagunça. Marcos se deixou cair no sofá, a cabeça entre as mãos. Aproximei-me dele. Marcos, olhe para mim. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos. Eu te amei por 4 anos. Te dei minha confiança, meu dinheiro, meu tempo. Construí minha vida ao seu redor e você destruiu tudo por dinheiro, por apostas, por uma casa com a sua amante. Helena, me desculpa. Você não está arrependido. Está apenas arrependido por ter sido pego. Há uma diferença. Peguei um papel na bolsa. Isto é um processo civil. Estou te processando por cada centavo que me roubou, além de danos e prejuízos. Também estou entrando na justiça pelo apartamento. Paguei metade de tudo por 4 anos. Tenho todos os comprovantes. Você não pode fazer isso. Já fiz. Os papéis foram protocolados esta manhã. O advogado dele chegou nesse momento. O senhor Ramírez já o havia contatado antes.
Senhor Ramírez, disse o advogado, precisamos conversar em particular. Marcos foi com o advogado para o quarto. Ouvi os dois discutindo em voz alta. Patrícia se aproximou de mim. Você foi incrível. Não me sinto bem com isso. Nunca se sente bem, disse ela, mas é necessário. Acredite, em alguns meses você vai se sentir melhor. Carmen e Lúcia também compartilharam suas histórias de recuperação, de como reconstruíram suas vidas depois de serem enganadas. Deram-me seus números de telefone, oferecendo apoio. 20 minutos depois, Marcos saiu do quarto. Seu advogado parecia frustrado. Helena, meu advogado diz que devo negociar com você. Não há negociação. Quero meu dinheiro de volta. Todo ele. Eu não tenho tanto dinheiro. Usei para pagar o agiota. Então venda a casa que comprou com a Melissa. Faça um empréstimo. Não me importa como, mas vai me pagar. O advogado interveio. Senhorita Vega, meu cliente está disposto a assinar um acordo de pagamento. Ele devolverá o dinheiro em parcelas mensais. Quanto tempo? 3 anos. 1 ano, respondi. E quero o apartamento também. Ou ele me paga metade do valor de mercado. Isso é impossível. Então nos vemos do tribunal. O senhor Ramírez sorriu. Minha filha aprendeu bem. Passamos as 2 horas seguintes negociando. No fim, Marcos aceitou me pagar o valor total em 1 ano. Também concordou em me vender sua parte do apartamento por um preço reduzido, que eu poderia quitar quando vendesse o imóvel. Há uma condição a mais, disse eu antes de assinar. Qual? Você vai embora hoje. Empacote suas coisas e saia. Este apartamento agora é meu. Para onde eu vou? Não é problema meu. Você tem 1 hora. Marcos me olhou com ódio, mas assinou os papéis. 50 minutos depois, saiu do apartamento com 2 malas. Os pais não se despediram dele. A porta se fechou. O silêncio tomou conta. Acabou, sussurrei. Não, disse o senhor Ramírez. Agora começa a sua nova vida. 6 meses depois, acordei no meu apartamento, legalmente meu, depois que Marcos cumpriu o acordo. Levantei e preparei café. A sala estava diferente. Tinha redecorado tudo, apagando qualquer vestígio da minha vida anterior. Novos móveis, novas cores, nova energia. Meu telefone tocou. Era a senhora Ramírez. Bom dia, filha. Ainda vem jantar conosco hoje? Claro. Quer que eu leve algo? Só traga você mesma. Ah, e seu namorado, se quiser vir. Sorri. Vou perguntar ao Daniel. Esse rapaz é um tesouro. Muito melhor do que... Bem, você sabe. Depois de desligar, olhei para as fotos na geladeira. Uma era do jantar da semana passada com os Ramírez. Outra, de mim com Patrícia, Carmen e Lúcia em um café, tínhamos nos tornado grandes amigas, um grupo de apoio improvisado. A última era com Daniel. Eu o conheci 3 meses antes, em uma livraria. Ele era advogado especializado em direitos de vítimas de fraude. Quando contei minha história, ele se ofereceu para me ajudar juridicamente. Depois, me convidou para um café. Agora me oferecia o coração. E eu estava pronta para aceitá-lo. Meu computador emitiu um som. Era um e-mail do banco. Marcos havia feito o pagamento mensal. Estava em dia com todos os pagamentos. O medo de ir para a prisão era um ótimo motivador. Melissa não teve a mesma sorte. Foi condenada a 5 anos de prisão por múltiplas fraudes. As outras vítimas e eu testemunhamos em seu julgamento. Vê-la algemada sendo levada pelos policiais foi satisfatório. Marcos recebeu 2 anos de liberdade condicional e uma ordem de restituição. Se não pagasse, iria para a prisão. Também perdeu sua licença profissional por 1 ano. Sua reputação ficou destruída, mas o mais satisfatório foi outra coisa. Abri meu laptop e revisei meu negócio. Usei parte do dinheiro recuperado para abrir uma consultoria online. Eu ajudava mulheres a revisar suas finanças, identificar sinais de abuso financeiro e se proteger legalmente. O negócio crescia rapidamente. Patrícia era minha sócia. Carmen cuidava das redes sociais. Lúcia administrava oficinas sobre recuperação emocional. Juntas, já tínhamos ajudado mais de 50 mulheres em 6 meses. Também comecei um blog chamado Sinais de Alerta. Minha história de abuso financeiro se tornou viral. Milhares de mulheres compartilharam suas próprias histórias. Algumas pediam conselhos. Outras só precisavam saber que não estavam sozinhas. Uma editora entrou em contato comigo. Queriam transformar meu blog em um livro. Assinei o contrato na semana passada. A campainha tocou. Era Daniel com o café da manhã. Bom dia. Ele me beijou suavemente. Trouxe seus favoritos. Tomamos café juntos enquanto eu lhe contava sobre o andamento do livro. Estou orgulhoso de você, disse ele, segurando minha mão. Você transformou algo terrível em algo que ajuda outras pessoas. Aprendi que o melhor tipo de vingança é viver bem. E é exatamente isso que você está fazendo. Olhei para ele. Daniel era tudo que Marcos nunca foi, honesto, transparente, respeitoso. Dividíamos tudo de forma justa.
Ele celebrava meus sucessos em vez de se sentir ameaçado. Me apoiava sem tentar me controlar. Sim, estou vivendo muito bem, respondi. Naquela tarde, enquanto trabalhava, recebi um e-mail inesperado. Era de Marcos. Helena, sei que não mereço o seu tempo, mas preciso dizer que você tinha razão sobre tudo. Estou em terapia agora, trabalhando nos meus problemas. Perdi tudo, minha carreira, minha família, minha reputação, mas o pior foi perder você. Você foi a melhor coisa da minha vida, e eu destruí isso. Não espero seu perdão. Só queria que soubesse que sinto muito de verdade. Li o e-mail 2 vezes. Esperei sentir algo. Satisfação, tristeza, raiva. Mas só senti indiferença. Não respondi. Apaguei o e-mail e continuei o trabalho. À noite, Daniel e eu fomos jantar com os Ramírez. A senhora Ramírez havia preparado meu prato favorito. Como vai o livro? Perguntou o senhor Ramírez. Bem, já escrevi 10 capítulos. Você menciona a nossa família? Perguntou ele. Só com permissão. Troquei todos os nomes. Tem a nossa permissão, disse a senhora Ramírez. Se nossa história ajudar pelo menos uma mulher, já vale a pena compartilhá-la. Durante o jantar, o senhor Ramírez me entregou um envelope. O que é isso? Abra. Dentro havia documentos legais. Eles me nomeavam como beneficiária do testamento junto com outro filho deles, que vivia em outro estado. Não posso aceitar isso. Já está feito, disse o senhor Ramírez firmemente. Marcos foi retirado do testamento. As decisões têm consequências. Você é nossa filha agora. Em todos os sentidos. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. A senhora Ramírez me abraçou. Sempre quisemos uma filha. Agora temos uma. Daniel apertou minha mão sob a mesa, sorrindo. 2 meses depois, recebi uma ligação de Patrícia. Helena, você não vai acreditar. Lembra da Melissa? O que aconteceu? A sentença dela foi aumentada. Encontraram mais vítimas. Agora ela vai ficar 10 anos na prisão. Bem, é o que ela merece. Tem mais. O ex-marido dela, aquele que me enganou, também foi preso. Descobriram que ele continuou aplicando golpes em mais mulheres depois que ela o deixou. A justiça demorava, mas funcionava. O lançamento do meu livro aconteceu 3 meses depois. O evento estava cheio. Patrícia, Carmen e Lúcia estavam na primeira fila. Os Ramírez também. Daniel, ao meu lado, como sempre, me apoiando. Durante meu discurso, compartilhei minha história sem vergonha. Fui enganada, me roubaram, planejaram me destruir, mas eu sobrevivi. E não apenas sobrevivi, prosperei. Porque aprendi que meu valor não depende de como os outros me tratam. Meu valor é inerente, assim como o de cada uma de vocês. O público aplaudiu. Várias mulheres se aproximaram depois, compartilhando suas histórias. Entreguei meus cartões de contato, oferecendo ajuda. Uma jovem se aproximou timidamente. Meu namorado faz exatamente o que você descreve no seu livro. Controla meu dinheiro, vende minhas coisas. Me faz sentir louca quando pergunto. Você tem onde ficar se o deixar? Não. Por isso fico. Entreguei a ela o número de um abrigo que Patrícia ajudava a administrar. Ligue para cá. Eles vão te ajudar. E quando estiver pronta, me ligue também. Eu te ajudarei com a parte legal. Ela chorou e me abraçou. Obrigada. Naquela noite, deitada ao lado de Daniel, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Em que está pensando? Ele perguntou. Em como tudo mudou. Há 1 ano eu estava presa em um relacionamento tóxico, sendo enganada, achando que não havia saída. E agora você é autora de um best-seller, dona de um negócio de sucesso, tem uma família que te adora e um namorado incrível. Ele me beijou. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Qual? Que foi você quem conseguiu tudo isso sozinha. Sim, teve apoio, mas foi você quem decidiu investigar, quem reuniu as provas, quem se manteve firme durante a confrontação. Você foi corajosa. Eu estava apavorada. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. 3 meses depois, vendi o apartamento. Já não precisava mais dele. Daniel e eu compramos uma casa juntos. Dessa vez, com os 2 nomes na escritura. Divisão justa de tudo. A senhora Ramírez nos ajudou na decoração. O senhor Ramírez nos deu ferramentas de jardim. Construam algo bonito juntos, disse ele, me abraçando. Vocês merecem. Na nova casa, pendurei uma foto. Era do dia da confrontação, quando saí do apartamento com os Ramírez, Patrícia, Carmen e Lúcia, todos sorrindo, vitoriosos. Não a pendurei para lembrar da dor, mas para lembrar da minha força. Uma tarde, 1 ano depois de tudo, vi Marcos na rua. Estava magro, cansado. Trabalhava entregando comida de bicicleta. Nossos olhares se cruzaram. Ele abaixou a cabeça imediatamente. Continuei andando sem parar. Naquela noite, Daniel me pediu em casamento. Disse sim, sem hesitar. Os Ramírez choraram de alegria quando contamos. O casamento seria pequeno, íntimo, apenas com as pessoas que realmente amávamos. Enquanto planejávamos nosso futuro, percebi algo.
Marcos me fez um favor. Ao destruir nossa relação, ele me obrigou a encontrar minha própria força, a me valorizar, a crescer. Não sentia gratidão, mas também não sentia ódio. Eu simplesmente tinha seguido em frente, e essa era a melhor vingança de todas.